Queridos, abre comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 em diante. Eu vou estar ministrando, eu cheguei a ministrar essa palavra no intensivo que teve intensivo de intercessão aqui com a pastora Ana Azevedo. E depois eu ministrei um dia num culto da manhã, mas aí caiu a força, caiu a transmissão, a gente perdeu um pouco da palavra. E hoje, quando eu estava orando aqui dentro da igreja, eu estava com uma palavra preparada para pregar e o Espírito Santo mandou eu pregar essa. Então, se você veio, eu acredito que o Espírito Santo ele vai falar contigo e ele vai ativar algo na tua vida nessa manhã. Amém? Nessa noite, perdão. Marcos capítulo 14, do versículo 32 em diante, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro e a Tiago e a João, começou a ter pavor e se angustiar-se. Disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Se não, seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E quando chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pôde vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Repete comigo assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder-lhe. E voltou pela terceira vez e disse: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que está perto o que há de me trair. Curva a sua cabeça, quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te damos graça por essa noite. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, entra, Senhor, Pai, nesses corações. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, Pai, em busca, Senhor, a Deus, de uma palavra sua. Nós estamos aqui em busca, Senhor, a Deus, de uma paz, de um amor, da tua presença. Que o Senhor, a Deus, fale conosco nessa noite, ó Pai. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha ministrar em cada um de nós. E eu te peço, abre os céus, ó Deus, sobre este lugar, libera dos teus anjos aqui, cerca, Senhor, ó Pai, esse local com os teus anjos. Nós repreendemos aqui tudo aquilo que vem para tirar, Senhor, ó Pai, e roubar a tua palavra, a tua semente, mas que possamos ser ministrados pelo Senhor. Nos dê espírito de revelação. Arranca, Senhor, ó Pai, as escamas dos nossos olhos, ó Deus. Tira tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que bloqueia os nossos ouvidos espirituais, para que possamos te ver e possamos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quis usar essa passagem bíblica para falar um pouquinho, começar falando um pouco a respeito de oração. Como é que ficou aqui o tema? Deixa eu ver. Ficou daquele jeito que eu passei mesmo? Não? Ficou diferente? Mudaram o tema da minha palavra. Oração em línguas mudaram. Na verdade, vai estar ao contrário aí, né? Mas oração em línguas e intercessão. Não ficou bom esse tema aí não, hein? Pode voltar com o meu tema lá. Ficou melhor do meu jeito. Queridos, eu quero começar falando sobre oração. Eu vou falar sobre oração, intercessão e oração em línguas. Eu quero começar falando um pouco sobre oração, e eu quis pegar esse texto para vocês entenderem um pouco a respeito de oração. O que se prega muito pouco hoje dentro das igrejas. O que mais se vê pessoas se perdendo é por conta da oração. Eu pedi para você repetir, foi de propósito, porque quando Jesus ele volta, a Bíblia fala assim que ele pegou Pedro, Tiago e João, e esses três eram aqueles que sempre estavam mais próximos, era aquele que Jesus confiava mais a partir deles. E a Bíblia fala assim que ele pega esses três e chama para mais adiante e deixa os outros discípulos lá atrás. Só que a Bíblia fala assim que ele deixa ali e ele vai mais adiante orar. Quando ele volta, eles já estavam dormindo. E eu acho interessante porque ele vira e pega e fala assim, ó: não pôde orar pelo menos uma hora comigo? E eu sempre falo isso, que eu acho que o mínimo que Deus espera de nós, mesmo que para você Deus seja desconhecido, é que você ore pelo menos uma hora por dia. Eu lembro
Eu estou lembrando de uma situação de semana passada, eu fui fazer uma visita para uma pessoa, ele deve ter uns 60 anos aí, e eu estava conversando com ele ali, e ele pegou e falou assim para mim, ó, pastor, eu vou te confessar, eu nunca abri uma Bíblia para ler. E eu fiquei surpreendido com aquilo, né? Eu não sei porque, de repente, eu fui criado nos caminhos do Senhor, né? Minha mãe me trouxe desde pequeno, mas eu fiquei surpreendido. Querido, há pessoas que nunca abriram uma Bíblia para ler uma Bíblia. Há pessoas que conhecem Jesus e conhecem Deus de ouvir falar, mas que não conhecem mesmo de abrir a Bíblia e estudar sobre a Bíblia. Eu falo assim que tem muitas pessoas... O que é uma pessoa religiosa? A pessoa religiosa é aquela pessoa que se apega em situações e tipo assim, ó, ela tem que fazer aquela oração dela todos os dias daquele jeitinho, tem que ser aquela forma, de repente é 5 minutos, mas se ela não fizer daquele jeito, para ela tá faltando alguma coisa. E eu sempre ensino para os meninos aqui, tem os meninos que estão durante o dia aqui, a gente está em oração, e eu falo para eles, eu falo assim, ó, não tem a necessidade de todos os dias você orar da mesma forma, do mesmo jeito, é tipo aquela coisa assim, ó, Deus me dá minha faculdade, Deus me dá minha carta de motorista, Deus me dá meu carro, só para você entender um exemplo. Mas todo dia bate do mesmo jeito. Mas o que o Espírito Santo ele quer é que você desenvolva um relacionamento de comunhão com Ele. Esse relacionamento vai desenvolver uma comunhão que vai crescer cada dia mais. Tem pessoas que só vivem de experiência. Então o que é viver de experiência? De repente alguém falou alguma palavra de Deus para ela, tocou no coração dela e ela tem uma experiência que alguém levou a palavra de Deus, falou diretamente para ela e aquilo ali, eu tive uma experiência com Deus. Mas querido, só uma experiência com Deus não muda a tua vida. De repente você teve um sonho. E um sonho, de repente, que a voz de Deus ela veio e ela falou contigo naquele sonho, e aí toda vez que você usa a experiência. Não, eu conheço Deus sim. Uma vez Deus veio e falou comigo no sonho. O que eu quero dizer para você é que você precisa desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo. Uma comunhão com Ele é vida de relacionamento. É todos os dias você ter uma vida de relacionamento, da mesma forma se você é pai e mãe tem com seus filhos, e da mesma forma que se você é casado você tem com o seu cônjuge. É você entender que existe um diálogo, um relacionamento, de quando as coisas não estão bom, você entrar na presença dele e falar assim, ó, Senhor, o negócio não está bom para o meu lado, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio. Então é isso que ele está ensinando. Só que o mínimo que ele espera de nós é que nós possamos dar uma hora para ele de oração. E para isso, querido, talvez eu estou falando isso aqui, para alguns é um absurdo. Talvez você vai falar assim, 1 hora? Mas existem pessoas que oram de 8 a 9 horas por dia. Que você olha e pode ficar espantado. Esses dias eu estava escutando um testemunho de uma senhora evangélica, né, bem fervorosa. E ela fala assim que ela desenvolveu um nível de relacionamento tão profundo com o Espírito Santo que ela ficou anos e anos orando 8 horas por dia. Você já imaginou o que é isso? 8 horas em comunhão com o Espírito Santo sendo ministrado por Ele? Você falando com Ele? Isso, tem pessoas que quando chega nesse nível, ouvem mesmo a voz do Espírito Santo ao seu ouvido e é audível. Pessoas que têm essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo, passa a ter vida assim, de chegar e tocar numa pessoa, de repente ela começa a falar de Jesus, a pessoa começa a chorar e sentir o amor de Deus. Pessoas assim que têm mesmo um relacionamento profundo com Ele. Então o que ele está nos dizendo aqui? Ele fala assim, ó, orai para que você não caia em tentação. Todos nós passamos por tentação. Todos nós. Todos nós aqui temos uma área onde o inimigo conhece e ele vai ficar martelando em você. Tem pessoas que pegam um nível mais profundo. Vou pôr um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que usa droga e ela está tentando se libertar da droga. Talvez para aquela pessoa em si, a droga é muito pesada e talvez o parceiro fica apontando o dedo e falando assim, ó, mas essa pessoa usa droga, o que ele faz é insuportável. Mas tem gente que é mentirosa. Aí eu te pergunto para você, qual que é a diferença de pecado? Não existe pecadinho e pecadão. Existe a consequência de quem usa droga é pior do que a consequência de alguém que é mentiroso. Mas não existe tamanho de pecado, é isso que eu quero que você entenda. Então eu quero que você entenda que você precisa desenvolver isso, desenvolver esse nível de relacionamento. Olha outra coisa que eu aprendo aqui, ó. Deus não se move por necessidade. Tem pessoas que acham que Deus se move por conta da nossa necessidade. E a Bíblia nos ensina que quem que tem que chegar a Deus somos nós. Não é Deus que chega na gente por conta da nossa necessidade.
Ah, ele vê que você está sofrendo e ele faz alguma coisa por você. Ah, ele vê que você está perecendo e ele faz alguma coisa por você. O que ele está te ensinando é o seguinte, que você deve chegar a ele. É você que deve buscar ele. Nós fomos feitos para ter relacionamento com Deus. Só que nós trocamos isso, invertemos. Nós passamos a ter mais relacionamento com os nossos prazeres, com as nossas vontades, do nosso jeito, da nossa forma, e esquecemos de ter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Então você precisa aprender que Deus não vai se mover por necessidade. E as pessoas ficam achando que Deus está sentindo a dor, a circunstância, Deus vai se mover, vai fazer algo extravagante e vai se mover por ela. Enquanto o Senhor está nos ensinando que é nós que devemos chegar até Ele. Quando você chega até Ele, querido, aí é diferente. Aí Ele se move para fazer algo por você. Mas você precisa vir na igreja. Você precisa colocar o teu joelho no chão todos os dias. Você precisa buscar, você precisa ler a palavra de Deus. Porque está tudo escrito lá o que você tem que fazer. Mas é necessário que você faça, amém? Sabe o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é aquilo que Deus ele te fez para você ter as suas escolhas e não ser domado por Ele. Quem é que já andou de cavalo? Deixa eu ver, levanta a mão. Tá, para andar de cavalo você precisa colocar uma rédea nele, subir nele e ele faz tudo aquilo que você quer, não é verdade? Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele não quer te domar. Tem pessoas que acham que Deus vai nos domar, o Espírito Santo vai nos domar de alguma forma, que de repente eu vou perder o meu controle de fazer minhas coisas e eu vou começar a fazer tudo aquilo que Deus quer forçado. E Deus não faz nada forçado na tua vida. Por isso que a Bíblia fala assim, que Ele diz o seguinte lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, ó. Ele faz isso aqui, ó. Que jeito que Ele bate na porta? Isso é o nosso coração. Ele bate na porta através de alguém que se levanta para orar para a pessoa. Ele bate na porta através de alguém que está pregando e falando de Jesus por ela. Ele bate na porta quando o Espírito Santo toca no teu coração que você tem que abrir a Bíblia para ler, que você tem que orar. Mas quem abre essa porta é você. O Espírito Santo não chega arrombando a porta. Então eu quero que você entenda isso hoje, que isso caia por terra dos teus pensamentos em nome de Jesus, que Deus não vai te forçar a você fazer nada. Se você não buscar por Ele, você não vai desenvolver esse nível de relacionamento com Ele. Amém? Então fala assim para o irmão que está do teu lado, ó. Você precisa buscar a Deus. Outra coisa que você vai aprender através desse versículo é que Deus não responde às nossas orações da nossa maneira. A Bíblia fala assim que o próprio Jesus está orando aqui, e a Bíblia fala assim que Ele está numa dor e sofrimento que é até a morte. Eu poderia até usar que o que Jesus está dizendo aqui é que Ele está num nível profundo de depressão. Só que Jesus não se escondeu. A Bíblia fala assim que Ele chegou a suar gotas de sangue. E a ciência prova que é possível uma pessoa muito deprimida, a alma dela fazer o corpo sangrar. Isso a ciência prova. Então uma pessoa pode chegar num nível tão profundo de depressão, ela chega a um ponto do corpo dela começar a corresponder. Por que tem pessoas que entram em crise de ansiedade? Porque a alma começa a agitar dentro dela e ela começa a perder o controle das suas emoções e o corpo começa a sentir com isso. A Bíblia fala assim que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Então, ó, existem esses três, né? O que é a alma? A alma anseia as coisas de Deus e não as coisas de Deus. A nossa vontade e não a nossa vontade, né? Às vezes fazer a vontade de Deus. Mas entenda uma coisa, não é da maneira que você pede para Deus que Deus vai fazer na tua vida. A Bíblia fala assim que Jesus ele está orando e ele está tão ali, né, numa situação tão difícil, que ele começa a dizer assim, ele sabia que ele tinha que morrer por todos nós. Ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo. Ele falava com o Pai o tempo inteiro. A Bíblia fala assim que ele estudava a palavra de Deus desde os 12 aos 13 anos dele. Então ele conhecia todas as Escrituras. Ele chamava a atenção por ser um conhecedor da palavra. E ele chega num momento que ele diz o seguinte, ele está tão aqui angustiado que ele vira e fala assim, ó, Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, se for possível, porque o Senhor pode todas as coisas, que de repente não seja eu que vou morrer nessa cruz. Que de repente o Senhor faça de outra maneira. Só que eu acho lindo que Jesus, de repente, sentindo tudo isso que ele está sentindo, ele vira e pega e fala assim, ó, mas em tudo isso seja feita a tua vontade em mim. Você está entendendo a diferença? Sabe o que Jesus está mostrando aqui?
Sabe a pessoa que usa aquela desculpa que ela tomou para a verdade, para si mesmo, onde, eu não consigo orar por causa do meu trabalho, eu não consigo buscar porque eu estou muito cansado, eu não consigo buscar porque eu estou num nível de depressão muito profunda. É que isso cai por terra aqui, através dessa palavra, que Jesus ensina que ele foi até o extremo, e quando ele chega até o extremo, ele consegue a busca daquilo que ele tanto está buscando. Você precisa entender que de repente, da situação que você está passando, você pode buscar, porque você ainda tem força aí para poder chegar até o Pai. Então para o que você está fazendo agora e fala para o Senhor o seguinte, fala: Senhor, eu derrubo agora todas as desculpas que eu usava para não buscar o Senhor. Porque tem gente, querido, que usa todo tipo de desculpa para não buscar o Senhor. Eu acho interessante que aqui, olha o que acontece através da oração. Ele pede e ele ensina, falando assim, ora para que vocês não caiam em tentação. Olha que interessante. Jesus, ele se entrega. A Bíblia fala assim que os soldados chegam ali junto com Malco, né? Que é um servo do sumo sacerdote. E aí eles perguntam quem que é Jesus, porque eles queriam prender Jesus. E aí, de repente, querido, se você está em 10 ali, você sabe que alguém está chegando para te matar, um vai esconder atrás do outro e tentar se esconder de alguma maneira ou fugir, não é verdade? A Bíblia fala assim que Jesus se apresenta e fala assim, sou eu. Olha a diferença. E eu acredito que ali eles ficam confusos, porque eles só prendem Jesus, porque Judas tinha um acordo com eles, e Judas chega e fala assim, aquele com quem eu beijar o rosto, esse é Jesus. E aí depois que Jesus é beijado no rosto, os soldados prendem ele. Mas olha só que interessante, enquanto Jesus estava orando, na situação onde ele é provado dentro da tentação, ele está sendo aprovado na atitude dele. Então você vai ser aprovado em cima das tuas atitudes. A Bíblia fala assim que Pedro, ele fica irritado e ele tenta de alguma maneira fazer alguma coisa. E aí ele pega uma faca, né, uma espada ali, e ele vai para cima de Malco e ele arranca a orelha de Malco. Se você já assistiu Paixão de Cristo, você está imaginando a cena aí. E a Bíblia fala assim que Jesus repreende ele. Fala assim, se você fere com fé você vai ser ferido. Porque Jesus sabia que ele tinha que passar por esse processo. Não tinha mais como fugir. E ele estava preparado. Enquanto Jesus está sendo aprovado, Pedro, que estava dormindo, está sendo reprovado. Você está entendendo por que Jesus está indo lá acordar e ele falando assim, Pedro, eu estou orando para que você não caia em tentação. A Bíblia fala assim que Jesus está sendo açoitado. Ele está sendo ali o tempo inteiro ali, castigado. Estão batendo nele. E eu quero que você imagine agora aquelas cenas do Paixão de Cristo, onde eles enfincam até aqueles ossos de carneiro, né, que eles faziam as lâminas, e aquilo bate, vai arrancando pedaços da pele de Jesus, do corpo de Jesus. Enquanto qualquer um, querido, estaria gritando, estaria correndo da situação ou amaldiçoando ali, a Bíblia fala assim que Jesus está assim, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Você já parou para pensar nisso? Sabe por que eu estou falando isso? De repente se levanta alguém do outro lado, assim, começa a perseguir a tua vida, e aí a primeira reação que a gente tem como ser humano é pedir para Deus pesar a mão na pessoa e fazer alguma coisa com ela. Só que Jesus quer que a gente tenha o coração dele. E olha só que interessante, a Bíblia fala assim que Saulo começou a caçar todos os discípulos e matar todos aqueles que eram cristãos. E a Bíblia fala assim que a igreja primitiva daquela época, sabe o que eles faziam? Eles não ficavam pedindo para Deus matar Saulo. Eles começaram a orar. E eles oravam com tanto fervor, que chegou um momento, querido, se a tua oração tem tanto poder, você vai entender isso, que não vai precisar de alguém ir lá e fazer alguma coisa. O próprio Jesus vai pregar para essa pessoa. Você está entendendo isso? A Bíblia fala assim que o próprio Jesus aparece para Saulo e fala assim, Saulo, por que você está me perseguindo? Uma luz forte, ele cai do cavalo e fica cego. Naquele momento aqui, a igreja está o tempo inteiro orando. Então eu quero que você entenda o poder da oração. Mais uma vez Jesus está sendo aprovado. E Pedro, ele começa a temer a situação, porque ele fala, eu achei que Jesus ia trabalhar de uma outra maneira. Toda aquela multidão que andava com Jesus, eles pensavam que Jesus ia ser um revolucionário da época, porque os judeus estavam debaixo de uma jurisdição romana. Só para você entender o que é isso,
Os romanos estavam mandando, eles tinham ordem, eles davam ordem sobre tudo aquilo. E quando eles estudavam as mensagens, né, as escrituras de Deus, e falavam que ia vir um Messias, eles acreditavam que Jesus, o Messias, né, ia vir como um Davi, que seria um guerreiro que ia levantar um exército, ia tomar ali o governo de Roma ali, né, ia derrubar ali tudo aquilo ali que estava sendo afligindo eles. E eles iam levantar ali um poder ali, porque o Messias ia tomar tudo aquilo. E aí de repente vem alguém pregando sobre amor. Já parou para pensar nisso? Vem ao contrário. Então aquela multidão começa a perseguir Jesus, começa a andar com ele. E Jesus está falando de amor, que você tem que perdoar o pecador, que você tem que carregar a tua cruz. E toda vez que junta muita gente, Jesus para e pega e fala assim, ó, eu acho que vocês ainda não entenderam. E aí ele prega, a Bíblia fala assim, que muitos se dispersam e vão embora. Sabe por quê? Porque Jesus está pregando amor e eles estavam esperando um guerreiro. Então olha só, Pedro está ali com muito medo. Talvez tudo aquilo que ele tinha fantasiado na cabeça dele, de experimentar um Jesus que seria um guerreiro, está sendo preso e está prestes a ser morto. E aí ele chega e fala assim, ó, esse era discípulo dele. E a Bíblia fala que ele começa a negar. E ele nega Jesus por 3 vezes. E ele mesmo chegou a falar para Jesus o seguinte, eu morro, mas eu não te nego. E na primeira situação onde ele foi provado, ele foi reprovado porque ele negou. Você está entendendo o poder da oração? Você consegue entender a profundidade disso? O poder da oração? Porque quando você ora, você se prepara. Novamente Jesus está sendo provado e aprovado, e Pedro está sendo reprovado aqui. A Bíblia fala assim que Jesus é crucificado, ele é aprovado, e Pedro ele volta a pescar. Toda pessoa que não está pronta para aquilo que Deus tem para ela, quando ela é provada em alguma situação e ela é reprovada por conta da atitude dela, ela volta para as velhas práticas. Está cheio de pessoa que começa a andar com Jesus, ela vem, ela consegue, ela sente o amor de Deus, ela conhece a palavra de Deus, ela começa a ouvir as palavras nos cultos, ela vai na célula, ela começa a ter uma experiência de busca. Só que o que acontece? A pessoa não tem vida de oração. Aí o que acontece? Entra uma situação onde ela é provada e ela é reprovada, e ela volta novamente para aquela fase anterior. Sabe por quê? Porque Deus quer que você passe de nível. Fala por irmão que está do teu lado assim, ó, você precisa passar de nível. A Bíblia fala assim que Jesus ressuscita dos mortos, não se achou pecado nele, e ele volta, amém? E quando ele volta, ele libera uma promessa para a igreja. E a promessa, querida, é que um dia ele vai voltar e ele vai resgatar a sua igreja. Mas eu quero que você entenda algo. Enquanto Pedro, naquele momento que ele tinha que estar orando, ele está sendo reprovado aqui, enquanto Jesus está sendo aprovado, porque mesmo diante de tudo aquilo que ele está sofrendo, mesmo diante de todo o sono, ele está buscando. Eu quero entrar agora para falar um pouco sobre intercessão. E você vai entender que se você não é uma pessoa que ora para outras pessoas, você é uma pessoa egoísta. Sabe por quê? Uma vez eu contei uma história aqui. É a mesma coisa da historinha de um cientista que ele começa a buscar, né, a cura pela filha dele, porque não tem cura. E aí ele começa a estudar o máximo que ele consegue, porque a filha é tudo que ele tem. A filha é o amor maior dele, e ele busca e busca até que ele encontra. Mas depois que ele encontra a cura, ele dá a porção para a filha toma e é curada, aí ele cata a fórmula, rasga e joga fora. Para você isso é ser egoísta? Você já pensou se hoje aparecesse tipo a cura do que a gente está passando, né? Desse vírus que a gente está passando aí. E era uma cura tipo assim, ó, a partir de hoje, essa cura está aí, é para você não pegar mais nenhum vírus você vai contrair mais. Só que a pessoa tomasse só para ela e descartasse, jogasse fora. Ia ser bom para você? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que não intercede pela vida das pessoas, a pessoa que não clama, é uma pessoa que não entendeu o que Jesus fez na cruz. É aquela pessoa que ela recebeu a salvação, mas ela é tão egoísta que ela está pensando só nela e esqueceu da família. Esqueceu do vizinho, esqueceu de quem está próximo dela. Você ainda não entendeu o processo da cruz. Você ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Você ainda não entendeu, sabe por quê? Porque talvez Jesus te dá algo para você, ele restitui tudo na tua vida, mas na hora de repartir com os pobres você não reparte, você não ajuda. Você ainda não entendeu o projeto de cruz. Sabe por quê? Porque ainda você está vivendo uma vida que você acha
que tudo que você vai ter de bom, de melhor é aqui nessa terra. E querido, essa vida é passageira. Eu te pergunto para você com todo o teu poder que você tem de alguma maneira aí, com toda a taça, se você faz academia, se você tem dinheiro, se você toma vitamina aí para se preparar para o dia de amanhã, você tem o teu poder de virar e pegar e falar assim, ó, amanhã eu vou estar vivo? Você consegue ter essa audácia de virar e pegar e falar assim, ó, não, amanhã eu vou estar vivo? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que o dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. O teu dia de hoje pertence a você, porque o Senhor te deu. Se você levantou da tua cama e você está aqui, o Senhor te deu esse privilégio, mas o dia de amanhã pertence a Ele. A Bíblia fala assim que são contados todos os cabelos do seu cabelo. O Senhor tem o controle de tudo. O dia de amanhã pertence a Ele. Mas eu te pergunto para você, que controle você tem sobre o dia de amanhã? Por isso que ele fala, querido, tem pessoas que não conseguem viver o hoje, só vive o dia de amanhã. Tem pessoas que tudo, além de tudo que ela tem, não consegue usufruir o hoje, e só pensa no dia de amanhã. O que o Senhor quer que você entenda é o projeto da cruz, que o que Ele fez por você, Ele espera que você faça para o teu próximo. Agora vira para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, com o dedo de profeta, assim, ó, a partir de hoje você vai começar a fazer para o teu próximo. Você precisa entender isso. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Quando você entender o projeto de cruz, você vai ver que você tem uma visão de reino. Sabe o que é visão de reino? A Bíblia fala assim que Jesus ele vai voltar, Ele vai buscar a igreja. E tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você depositou aqui, investiu em alguma coisa, a Bíblia fala assim que você vai colher tudo no reino. Porque a Bíblia fala assim que Jesus vai buscar a igreja, depois Ele volta junto com a igreja. Se você não conhece de Bíblia, só um pouquinho sobre escatologia. Jesus volta com a igreja, Ele vence o anticristo e o seu exército. E a Bíblia fala assim que a igreja vai habitar aqui, mas você vai receber segundo aquilo que você plantou. Então tá cheio de gente, talvez tem muita aqui agora, mas talvez lá no reino vai ter um pouquinho só. Você está entendendo? Por que Jesus falou assim que aquela viúva pobre deu mais que todos quando ela colocou uma moedinha? Porque Jesus não mede o tamanho daquilo que você tem, mas Ele mede o sacrifício que você faz quando você coloca o teu tudo. Você está entendendo? Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Naquela ocasião, um dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava os sangues de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então contou-lhe uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantado em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la utilizar-a nessa terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Sabe o que está acontecendo aqui? Só para você entender sobre intercessão. A Bíblia fala assim que os discípulos chegam e começam a comentar ali com Jesus a respeito que Pilatos está sendo muito perverso, que ele está pegando o sangue de alguns galileus. Isso é perversidade. Ele está pegando o sangue de alguns galileus e misturando ao sacrifício, usando ali os próprios sangue dos galileus, e para eles é um absurdo que está sendo feito ali. E aí Jesus olha, porque da maneira que eles trazem é para poder dizer o seguinte: sabe o que está acontecendo aquilo com eles? É porque eles têm mais pecado do que nós. E aí Jesus conta uma história. E aí ele conta sobre uma situação, sobre aqueles 18, quando a torre de Siloé caiu em cima e matou. Aí ele pega e fala assim, ó: vocês acham que eles tinham mais pecado que todos em Jerusalém?
E aí eles ficam travados. Ele fala assim, ó, se vocês... E ele começa a dizer o seguinte: vocês também têm que buscar, porque senão todos perecerão. E aí ele conta uma parábola. Ele começa a dizer que tem uma figueira dentro de uma vinha. E aí o seu senhor chega até ali e ele vai procurar fruto nela e não acha. E aí ele fala assim, ó, faz 3 anos que eu estou vindo aqui e eu não acho fruto nessa figueira. Ele pega e fala assim, ó, corta ela. Alguém que cuida daquela vinha vira e pega e fala o seguinte: ó, não corta ainda não, deixa por mais 1 ano e eu vou adubar, eu vou trabalhar com essa árvore. Se daqui 1 ano você voltar e ela não der fruto, aí você corta ela. Porque o dono fala assim, ó, qual que é o motivo de eu poder ter uma árvore dentro de uma terra que ela não me dá fruto? É a mesma coisa de você ter vaca e de repente depender do leite e ela não dá leite. De você ter galinha e depender do ovo e não botar ovo. É isso que está dizendo. Mas sabe por que ele está dizendo isso? Ele quer dizer isso e ele está assimilando as 2 histórias para você entender o seguinte. Ele está dizendo que nós somos como uma árvore. E todos nós temos que dar fruto. Qual que é o motivo do Senhor te dar tantos anos de vida se você usa para benefício teu e não para benefício de Deus? É isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que sempre existe alguém que está orando por aquela vida. Queridos, eu mesmo passei uma situação, e eu já contei para vocês aqui várias vezes, que a minha mãe teve um sonho comigo, onde eu estava sendo esfaqueado, eu estava perdido aí no mundo das drogas, fazendo bagunça, estava desviado, fazia 7 anos da igreja. E a minha mãe sempre orava por mim. E um dia ela sonhou, ela pegou e falou assim para mim, aconteceu isso no sonho, e eu tive que orar, porque eu ia repreendendo um espírito maligno, um espírito de morte. E aí, na hora que eu abri a última janela, eu vi um rapaz esfaqueando você. Tava eu, um colega meu, do lado, assim, era o meu vizinho. Eu olhei para a cara dela, o meu vizinho olhou e começou a rir, porque ele não acredita nessas coisas. E eu fiquei na minha, mas fiquei tranquilo. O que aconteceu? Naquela noite eu saí, eu envolvi numa briga, eu bati num rapaz que era um assassino. O rapaz já tinha matado algumas pessoas aqui dentro de Brodowski. Eu não sabia, bati muito nele. Eu cheguei na porta da minha casa, olhei para minha mão, estava tudo sujo de sangue, tudo machucado. Eu virei e falei assim, mas está cedo ainda, por que eu estou aqui dentro de casa? Eu vou voltar para lá. Eu fui no posto que tinha na frente, peguei uma latinha de cerveja. Deus usou o guarda que estava lá noturno, virou e falou assim, o que você aprontou nessa mão? Eu falei, não foi nada não. Ele virou e falou, juiz, hein? Vai para casa dormir. Eu falei, não, eu vou voltar para lá. E voltei. Na hora que eu voltei, o cara tinha feito uma tocaia, eu não sabia. Na hora que eu cheguei lá, eu estava conversando com um colega meu, ele veio meio que chorando. Esse colega meu, ele estava ali na frente, e eu não sei até hoje se era colega ou se não era colega meu, porque o cara saiu da frente. Na hora que eu virei para trás, ele tirou um punhal e ele apunhalou nas minhas costas e na minha barriga. E eu saí correndo. Eu andei um quarteirão, passei correndo antigamente tinha um postinho aqui no centro, né? Eu passei correndo, eu só lembro que o meu corpo foi travando. Eu olhei para trás, tinha um rastro de sangue de fora a fora. Eu lembrei na hora do sonho da minha mãe, comecei a pedir misericórdia pela minha vida. Comecei a pedir perdão. Eu entrei ali dentro desse postinho e eles mostrou para mim, na hora que eles tiraram a cinta, porque você faz aquela dobra, trava a cinta, faz isso aqui, né? Passa uma em cima da outra. Aonde a faca pegou, ela pagou em cima das 2 dobras da cinta, e na hora que o cara girou a faca, porque era um punhal assim, ele girou, porque quando gira, não cicatriza, vira um buraco e esgota até morrer. Na hora que ele foi girar, as 2 cintas travou. E ele puxou de volta. No que ele puxou de volta, eu pus a mão nas costas, falei que estava armado, ele ficou com medo, correu daqui na Tassiana ali. Na hora que ele olhou para mim, eu tinha corrido 2 quarteirão, fugindo. Mas naquele momento eu olhei aquilo, e eu comecei a ver tudo aquilo. Na hora eu lembrei da minha mãe, e eu lembrei da oração dela. Aquele dia, querido, eu sinto que eu morri. Aquele dia ali. Por que eu parei tudo? Hoje eu não tenho um pingo de prazer pegar e falar assim, eu vou me aventurar no mundo novamente. Porque eu sei que eu morri naquele dia. Naquele dia ali eu fiz um voto com Deus. Porque eles queriam me cortar toda a barriga para poder olhar o meu estômago, ver se não tinha furado. Porque entrou um tanto assim do punhal na minha barriga. E eles estavam me abrindo com uma pinça para poder ver a profundidade do furo. E naquele momento eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, não me deixa operar. Porque eu tinha um colega meu que tinha operado, ele bateu a barriga na escola,
essas mesas de escola, e ele estourou tudo por dentro, e ele tinha um corte muito feio. Eu falava assim, não deixa, Senhor, eu passar por isso. Naquele momento eu entendi que a oração da minha mãe me salvou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esse que está aqui falando assim, se daqui um ano essa árvore não dá fruta, aí você volta e corta. Mas alguém teve que preparar essa árvore. Alguém teve que adubar. E querido, o que faz toda a diferença na vida das pessoas é você e a sua oração e a sua intercessão. A sua intercessão pode mover o mundo espiritual. Eu tenho certeza, se eu abrisse aqui agora para falar assim, tem alguém que quer contar um testemunho de uma situação que passou porque alguém estava orando, você escapou da morte, eu tenho certeza que no mínimo uns 3 iam vir aqui. Sabe por quê? Porque a oração e a intercessão salvam vidas. O que ele está querendo dizer é o seguinte: qual que é o motivo de você querer viver tanto, se você prefere ser mais carnal do que espiritual? Qual que é o motivo de você querer viver tanto e em ter tanto, se você não produz nada para Deus? E ele diz o seguinte, que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Um dia você vai prestar conta de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que passou pelas tuas mãos e da maneira que você viveu. Você precisa entender isso. A Bíblia fala assim em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só vai viver 120 anos. Se você estudar o começo da Bíblia, Matusalém bateu o recorde, né? Quase viveu 1000 anos. Mas chega um momento que Deus estipula para o homem, fala assim, não tem por que o homem querer viver 1000 anos, se ele prefere ser tão carnal do que espiritual viver para mim. É isso que ele está querendo dizer aqui. Salmos 90:10 diz assim, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos, né? Sabe o que ele está querendo dizer? Tem gente que chega a 70 até lá, beleza. Chega a 80 com sofrimento e passou disso, é canseira. Ele está falando assim, qual que é o sentido de você querer viver tanto se você não faz nada? Querido, se eu perguntasse para você hoje, se você tem crédito no céu, por coisas que você tem se dedicado a fazer para o Senhor, se você pudesse olhar a tua conta bancária no céu, e eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando assim, a Bíblia fala assim que você tem galardão até por um copo d'água que você dá. Quantas pessoas foram libertas, não pela oração que o pastor fez aqui, mas porque alguém chegou e abraçou ele. Teve um dia aqui que eu estava pregando aqui, entrou um senhor aqui bêbado, e o Espírito Santo falou assim para mim, deixa ele aí, prega e deixa ele aí. E eu preguei com ele gritando o tempo inteiro aqui. E eu pregando. Chegou no final, e ele falando, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, e todo mundo rindo. Só que ninguém sabia que ele tinha perdido a esposa dele fazia pouco tempo, e ele estava pedindo para morrer. Sabe o que aconteceu naquele dia? O irmão que estava aqui na frente veio e deu um abraço nele, ele foi tocado, depois ele foi para a clínica de recuperação. Querido, qual que é o sentido de você querer ter tanto, viver tanto, se você não produz, se você não faz nada para Deus? A intercessão salva vidas. Fala para o teu irmão que está aí do teu lado, a intercessão salva vidas. 1 Timóteo 2:1. Admoesto, pois, antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, olha o que ele fala, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Eu te pergunto para você, se o desejo de Deus é que todos se salvem, por que todos não se salvam? Por que a Bíblia fala que tem inferno e tem gente que vai para lá? Se o desejo de todos de Deus é que todos se salvem, por que tem pessoas que vai para lá? Sabe por que isso acontece, querido? Porque as pessoas não oram. As pessoas não buscam, não intercedem. Você já parou para pensar o seguinte? Eu não vou nem muito profundo não, mas se cada um que está aqui orasse somente pela tua família, e essas famílias, Deus ouvisse a oração delas durante a semana, e essas famílias viessem para a igreja,
Você imaginou o tanto de pessoa que ia ter aqui na próxima quarta? Eu não vou tão profundo não, para você orar para o teu vizinho, para o teu amigo que você não conhece, para o teu funcionário, não estou falando isso não. Estou falando se você não fosse tão egoísta e orasse para a tua família. Quantas pessoas estariam aqui? Porque a impressão que as pessoas têm é que tipo o seguinte, toda vez que você vai pregar para alguém, não, eu não tenho pecado, eu não matei, eu não roubei. E a Bíblia fala, querido, se a pessoa não aceitar Jesus como Senhor e único Salvador da vida dela, não entender que ela já é um pecador desde quando Adão caiu, ela não tem salvação. Você não precisa ser uma pessoa que matou, que roubou, que fez tudo aquilo. Só de você ter o coração duro e egoísta, não quiser Deus na tua vida, você não tem salvação. Agora você já parou para pensar? Por que o desejo de Deus é que todos sejam salvos? E tem pessoas que vão para o inferno. Agora pergunta para o teu irmão assim, ó, você tem orado para a tua família? Você tem buscado por eles? Querido, eu vou finalizar aqui, ó, vou ser rápido, com oração em línguas. 1 Coríntios 14:4. Quem fala em línguas a si mesmo edifica. 1 Coríntios 14:18 diz assim, Paulo está dizendo, né? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Ele está dizendo assim que um dom de falar em línguas, isso é um dom de Deus. Quantos aqui oram em línguas? Já foram batizados no Espírito Santo? Deixa eu ver. Tá. Vocês buscaram para ter esse dom? Vocês quiseram estar em algum lugar ou receber essa oração de alguém, né? Mas você sabia que é um dom que Deus nos deu, que nós usamos muito pouco? Porque a palavra de Deus nos ensina que quem ora em línguas, o Espírito Santo nos edifica. Eu quero que você entenda algo. Tem pessoas que você ora por ela e fala assim, recebe batismo do Espírito Santo. A pessoa fica assim, minha boca não está mexendo. Querido, tua boca não vai mexer. Você precisa entender que quem fala é você. E quem te dá o que falar é o Espírito Santo. Mas quem tem que abrir a tua boca e começar a colocar o que o Espírito Santo está colocando na sua mente é você. Eu te pergunto para você o seguinte. Tem pessoas que... Você já viu Deus usar uma pessoa para falar com outra pessoa? De repente começa a falar, a pessoa começa a chorar, né? Deixa eu te falar algo para você. Eu acredito... Eu acredito que umas 2 ou 3 vezes eu ouvi a voz de Deus audível mesmo. De ouvir, que eu não sei se essa voz, ela é por fora ou ela é por dentro, mas é algo tão grande, tão monstruoso assim, ó, que aquilo te enche de uma maneira de ouvir mesmo a voz. Todas as vezes que Deus me direcionou a falar algo para alguém, sabe de onde que o Espírito Santo testificou? No meu espírito. E aí o Espírito Santo testifica no meu espírito, eu vou e entrego a palavra para a pessoa. Você precisa entender que esse dom do falar em línguas, quando você fala em línguas, é o Espírito Santo que intercede por você, porque a Bíblia fala assim que a gente não sabe como orar, mas Ele nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está querendo dizer o seguinte, você tem que orar mais. Tem pessoas que é batizado no Espírito Santo, e aí começa o louvor aqui, ela solta um xalamanaias, né? E começa aqui, dá uns gritos, uns pulos e de repente para. E aí só ora um pouquinho e acha que tá bom. Eu vou contar uma história para vocês. Existe um norte-americano, conhecido, ele faleceu, deve fazer 1 mês atrás, conhecido como David Robertson. Foi um avivalista que marcou, ele veio para o Brasil e ele ativou vários avivalistas aqui dentro do Brasil. Ele conta uma história que um dia Deus veio e falou com ele num sonho. E você precisa entender, se um dia Deus falar com você assim, esses sonhos vêm recheados de unção. Foi assim que Jacó foi ativado, foi num sonho. A Bíblia fala que ele pegou um travesseiro ali, fez uma pedra travesseira, e Deus falou com ele, ele viu os anjos descendo e subindo, foi num sonho. E ele ouve a voz de Deus ali, no sonho Deus fala com ele. Ele acorda, vira para a esposa dele e fala o seguinte, ele vira para ela e fala, você está disposto a ir comigo, na onde quer que eu for? Ela vira para ele e fala, sim, eu sou tua mulher. Você está disposto a ter que assim, a passar necessidade por aquilo que Deus quer fazer na minha vida? E você me acompanhar? Ela já começou a ficar mais assustada, mas ela confirmou. Falou assim, a partir de hoje eu estou fazendo uma mudança radical na minha vida. Sabe o que ele fez? Deus chamou ele para a obra, sem saber o que ele ia fazer, ele foi lá e pediu dispensa do serviço dele. E aí ele começou a passar uma semana inteira sem saber o que fazer, porque ele não era conhecido, ninguém dava púlpito para ele pregar nas igrejas, ninguém conhecia ele direito.
E aí ele começou a perecer por falta de ter necessidade das coisas. E aí ele começou a lembrar de uma situação, daquele versículo onde fala assim, ó, se você não trabalha, também não coma. E aí ele ficou pensando ali entre si, né? Ele e Deus. Falou assim, ó, eu trabalhava 8 horas por dia para ter o meu salário, para sustentar minha casa. Eu acredito que se eu começar a orar 8 horas por dia, o Espírito Santo vai me proporcionar algo, eu vou viver algo espiritualmente, e eu vou começar de alguma maneira a viver pela fé. E sabe o que ele faz? Ele começa a caçar um lugar para ele começar a orar 8 horas por dia. Aí ele vai até uma igreja tradicional, e antigamente esses zeladores dormiam dentro da igreja. Hoje a gente tem um caquinho aqui, eu falo que ele dorme aqui dentro, porque ele chega às 4 horas da manhã para poder arrumar. Eu olho nas câmeras de segurança, 4 horas ele está aqui limpando tudo. Mas antigamente eles dormiam dentro da igreja. E aí o cara cede um porão para ele. Fala, ó, pode ficar aí que ninguém vai te atrapalhar, tem as coisas de limpeza, mas você pode começar a orar aí. E ele fala assim que no primeiro dia, ele orou tudo. Ele colocou a família dele, ele colocou os projetos dele, ele orou para as nações, ele orou para os missionários. Estava acontecendo desastre na época, ele orou pelos desastres. E ele falou assim que ele não cumpriu 1 hora, não encheu 1 hora. Aí ele virou e pegou e falou assim, o que eu vou fazer com o resto? E aí ele falou assim, para bater o propósito que eu fiz com Deus, eu vou orar em línguas. E aí ele começou a orar outras 7 horas em línguas. E ele ficou 1 mês desse jeito, 2 meses desse jeito, vivendo de provisão, de gente que ajudava, 3 meses desse jeito. Ele falou assim que depois de 3 meses, ele fala assim que naquela igreja tradicional, ia vir um pregador pregar de fora. E aí alguém que estava ali chegou e falou assim, ó, sobe para poder ver o pregador pregar. Ele falou, para poder fugir um pouquinho do compromisso, ele virou e falou assim, ó, eu acho que Deus não vai achar muito de errado eu subir para ouvir a palavra dele. E ele sobe, senta na primeira carteira, e enquanto o pregador está aqui pregando, ele está ali porque para ele é tudo muito estranho. Ele veio daquela linha pentecostal, que o povo começa a orar em língua, o pessoal pula e roda, e para ele é muito estranho, porque todo o sermão do pregador era lido, o cara ia lendo e ia falando. E aí, de repente, ele está sentado ali, ele fala assim que ele tem uma visão. Na frente dele, aparece um check-up, como se fosse de um raio-x, e ele olha, ele vê uma perna, e ele vê um encurtamento de 4 a 5 centímetros, e ele começa a olhar aquilo e fala, o que é isso? Ele passa a mão no olho, e ele fala que ele está vendo mesmo. E ele começa a ficar confuso com aquilo, porque é uma experiência nova. Ele fala, o que é isso, Deus? Por que o Senhor está me mostrando isso? Na hora que ele olha para uma mulher do lado, ele vê uma senhora com uma bengala, ele vira e fala assim, ó, não é possível. Ele olha para a senhora e fala assim, a senhora tem um problema aí na sua perna? Ela fala, tem. Você tem um encurtamento de 4 ou 5 centímetros aí na tua perna? Tenho, como é que você sabe disso? Ele vira e pega e fala assim, ó, eu posso orar pela senhora? E aí que tá, querido. Para uma igreja tradicional, orar pela senhora é tipo assim, eu vou orar na hora que eu for dormir, eu oro pela senhora. Mas para uma igreja pentecostal, o cara é meio maluco, ele pulou em cima das pernas da mulher, pôs a mão e começou, em nome de Jesus. E começou, eu libero a cura agora. E o que aconteceu? Ele falou assim, que essa mulher começou a receber uma unção e ela levanta. E aí ela começa a andar, e ela sente que ela não tem mais o encurtamento. Ela joga a bengala de lado e começa a correr de um lado para o outro. E ele fala, o pregador que está aqui, ele fala assim que ele foi muito devagar porque ele mandou um obreiro, porque o cara estava fazendo barulho, mas chegou muito tarde lá o obreiro. E essa mulher começa a correr para um lado para o outro, e ela era conhecida da igreja, ela vinha todos os dias. E todo mundo começa a olhar aquilo e falar, Deus está fazendo algo. E ela começa a correr e gritar de um lado para o outro. Aí ela para e fala o seguinte, se Deus fez por mim, vai fazer por vocês também. E esse homem aqui vai orar por vocês. E aí ele conta que o pregador na hora parou o que estava fazendo, sentou e começou a olhar tudo aquilo. E ele começa, querido, a orar pelas pessoas. As pessoas vêm na frente. E ele fala assim que a primeira pessoa que ele pôs a mão na cabeça e ele começa a orar pela pessoa, ele está com o olho fechado, ele some que a cabeça da pessoa sumiu. E ele fala assim, ó, mesmo que a pessoa for embora, eu vou terminar de orar. E ele continua orando. Só que na hora que ele abre o olho, a pessoa está caída, e ele vai para a segunda, e acontece a mesma coisa. Ele vai na terceira, acontece a mesma coisa. Ele vai na quarta, as pessoas começam a ser curadas, ser batizadas no Espírito Santo. E aí vem um mover tão grande dentro daquilo, que no final do culto, ele sai correndo, ele agarra numa grade, ele começa assim, ó, Deus, como é que o Senhor pode usar um homem tão falho e pecador como eu? E ele falou assim que é a primeira vez que ele ouve a voz de Deus. E Deus fala assim para ele, ó,
num motivo, sem você entender o que você fez por acidente, você descobriu a fonte do meu poder. E aí falou para ele que tudo aquilo que estava acontecendo é porque ele orava 7 horas por dia em línguas estranhas. E depois disso, querido, Deus fez algo tão tremendo na vida desse homem, que todo lugar que ele ia, ele estava pregando. De repente Deus revelava para ele, ele parava a pregação, ele descia para baixo, ele ia até na pessoa, ele colocava a mão na pessoa, a pessoa era curada instantaneamente. Esse homem foi um avivalista que marcou a história dele. Ele morreu deve fazer 1 mês atrás, é conhecido. Um homem que profetizava e orava. Sabe por quê? Porque ele entendeu a fonte de poder, que é orar em línguas. Sabe o que o Espírito Santo está pedindo de você, querido? Ele está pedindo um relacionamento e uma comunhão com você. Ele quer te ativar nessa noite. A pessoa que ora em línguas, eu vou estar terminando com isso. O Espírito Santo, ele faz o seguinte: ele traz revelação da palavra, ele traz nível de edificação na fé, ele traz edificação na carne. Sabe aquela pessoa que luta contra o pecado e nunca consegue sair do pecado? O Espírito Santo te santifica. Você começa a perder a vontade. A Bíblia fala assim que os dons do Espírito Santo começam a se manifestar através da oração em língua, e os milagres começam a acontecer através da oração em línguas. Eu te pergunto para você, qual que é o tempo de oração que você tem? Qual que é o tempo de oração que você tem de busca ao Senhor? Sabe o que a igreja pensa hoje? Que Deus vai derramar um avivamento tão grande, e que ela vai fazer um punhado de coisa, dando um pouquinho só para Deus. Você acha que o pouquinho que você dá para Deus, Deus vai te usar tremendamente? Querido, eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um aqui, você sente no teu coração que Deus tem algo para fazer através de você? Eu tenho certeza que alguém vai levantar a mão e vai falar assim, ó, eu sinto. O outro vai falar, eu sinto. Todo mundo sente, porque o Espírito Santo testifica no Espírito. Agora, o que você vai fazer para isso acontecer, cabe a você. É a tua busca, é a tua rendição. Eu lembro que quando o Espírito Santo falou comigo a respeito disso, e hoje eu estou em tempo integral aqui na igreja, e a gente tem um tempo que a gente passa orando aqui dentro, e aí o Espírito Santo falou desse jeito comigo, falou assim, ó, você ora, hoje você está orando mais porque você trabalha na obra, mas eu não quero que você faça por obrigação, eu quero que você queira estar comigo. Depois disso, querido, eu lembro que quando eu recebi essa palavra, eu caí de joelho, eu comecei a chorar tanto, mas chorar tanto, que eu não entendia porque que eu estava chorando daquela maneira. O Espírito Santo tocou tão profundamente em mim, e as pessoas falam assim hoje para Deus, mas eu não consigo porque eu tenho filho, eu não consigo por causa do meu trabalho, eu não consigo por causa daquilo. Eu te pergunto para você, na madrugada teu filho está acordado? Na madrugada você trabalha? Na madrugada você não tem tempo? Sabe o que eu comecei a fazer, querido? De uns 4 meses para cá, eu comecei a acordar todos os dias de madrugada e orar de 1 a 2 horas por dia, todos os dias. Sabe o que eu faço aqui no meu tempo de leitura de palavra? Hoje o André estava aqui com a gente orou 3 horas aqui dentro só em línguas. Eu não sei o que está fazendo, que o Espírito Santo está movendo aqui, mas eu sei que Ele está preparando algo lá para frente. E eu te pergunto para você, como é que você acha que Deus vai fazer tanto na tua vida se você entrega só um pouquinho para Ele? E a minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: você quer entregar mais de você para Deus? Você quer firmar um compromisso com Ele? De falar para Deus, Deus, eu quero ser usado por Ti? Deus, eu quero ser tocado por Ti? Sabe o que aconteceu depois que eu comecei a orar, acordar de madrugada e orar? O Espírito Santo começou a me dar visão. Eu começo a orar para as pessoas, o Espírito Santo me mostra a vida da pessoa, me mostra o que falar para a pessoa. Esses dias eu fui visitar um cara que eu nem conheço, nunca vi na vida. O Espírito Santo mandou eu ir lá dentro da casa dele. Eu cheguei lá dentro da casa dele, comecei a pregar para ele. Eu falei assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas o Espírito Santo mandou eu vir aqui. Esse homem quebrantou, ele recebeu eu de portas abertas, chorou, aceitou Jesus. Mas eu só fui lá porque o Espírito Santo me direcionou. Eu nunca ouvi falar desse homem. Agora eu te pergunto para você, você quer ser usado por Deus? Você entende que a tua vida tem um sentido a mais? Que Ele não te chamou somente para você ter e gostar de fazer as coisas e viajar, mas que Ele tem algo mais profundo para fazer na tua vida? Querido, independente da tua idade, ainda há tempo. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida tremendamente na mão dEle.
Você pode ser um intercessor, você pode ser um ministro da palavra, você pode ser alguém que patrocina a obra. Sabe quando Jesus ele diz sobre aqueles que eles não conseguem ir, mas existem pessoas, querido? Eu te pergunto para você, quem aqui já foi na África? Mas quantos aqui já doaram para a missão algum dinheiro? Sabe o que é isso? O que você não consegue fazer de sair daqui, você está patrocinando alguém para poder ir. E a Bíblia fala assim que o galardão dessas pessoas, todas as vidas que elas ganharam, você tem parte nesse galardão. Você já entendeu a profundidade disso? Usa o recurso que você tem para a obra de Deus. O Senhor está falando assim para você, ó, basta, já deu. Comece a viver para mim, não tem sentido você querer viver tanto se você não muda de vida. Basta o que você está vivendo. E dependendo da situação, entrega na mão de Deus hoje. Deus quer usar a tua vida. Queria que você ficasse de pé.